Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje estudaremos um pouco mais sobre o campo elétrico. Essa aula é indicada para a segunda série do ensino médio e é estudada geralmente em Física 1. No pré-vestibular, vocês fazem a revisão desse conteúdo, mas lá vocês vão estudar em Física 3. As expectativas de aprendizagem desse módulo são entender que o campo elétrico e o campo gravitacional são campos semelhantes, inferir as grandezas que influenciam no valor do campo elétrico, relembrar as operações vetoriais e identificar o efeito corona nas linhas de transmissão de eletricidade e também aprender um pouco mais sobre o fogo de San Telmo. O conceito de campo elétrico é um conceito que foi desenvolvido para representar até onde o campo de uma força elétrica atua. Se relembrarmos a lei de Dufay, nós sabemos que corpos com cargas de sinais contrários se atraem e corpos com cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Mas até onde esses corpos conseguem influenciar um ao outro? Essa ideia de campo foi introduzida para que consigamos entender até onde essa carga geradora, vamos dizer assim, de eletricidade, consegue induzir ou influenciar ao seu redor. Nessa imagem, nós temos uma carga positiva. Por isso que as linhas de força, que são essas azuis, estão sendo representadas como linha de saída, campo de afastamento. E essas linhas tracejadas são o que chamamos de superfícies equipotenciais. Significa que em todo ponto dessa superfície tem o mesmo potencial elétrico. E é claro que a cada vez que eu vou me aproximando da carga, eu tenho um potencial elétrico maior. A fórmula de campo elétrico, ela é muito direta. O campo elétrico ele faz a razão ou a relação entre força elétrica e carga elétrica, ou quantidade de carga. A razão entre força e carga é o que nós vamos chamar de campo elétrico. A representação do campo elétrico foi instituída que, para o corpo positivo, o campo elétrico é chamado de campo de saída, que é o desenho da esquerda. O desenho da direita, você pode observar que ele é negativo. Nós vamos chamar de campo elétrico de entrada, pois os vetores estão apontando para dentro. Isso foi convencionado, então nós precisamos entender que vamos usar sempre esse sentido vetorial. Lembrando que direção e sentido são coisas diferentes. Direção é horizontal, vertical, inclinada. Sentido, direita, esquerda, cima e baixo, leste, oeste, norte e sul. Nesse caso aqui, nós vamos usar entrando e saindo. Continuando. Relação entre força e campo elétrico. Força e campo são coisas distintas. Nós precisamos entender algumas situações vetoriais. Observa que, quando o vetor força elétrica estiver no mesmo sentido do campo elétrico, a carga será positiva, a carga de prova. Quando a força elétrica estiver no sentido contrário do campo elétrico, a carga será negativa. Então, guarda isso. Mesmo sentido, positivo. Sentido contrário, do contra, negativo. Vamos precisar guardar também essa relação. Como vou usar a fórmula do campo elétrico relacionando com força elétrica? Antes de você estudar campo elétrico, você estudou em algum momento força elétrica.
e lembra da lei de Coulomb. Força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre os dois corpos ao quadrado. Se eu acabei de apresentar a fórmula de campo elétrico, sendo campo igual a divisão entre força e carga, eu posso usar essa força elétrica sendo a multiplicação entre campo e carga. Ou seja, F fica igual a E vezes Q. Se eu já tinha estudado anteriormente a força elétrica da lei de Coulomb, se eu substituir na fórmula de campo elétrico a lei de Coulomb no lugar desse F aqui, eu vou ter a igualdade para o campo, pois tenho carga em cima e tenho a carga embaixo. Posso simplificar essas cargas, chegando em uma nova fórmula. Essa fórmula aqui é uma das fórmulas mais utilizadas e seria importante você guardar. Inclusive, essa igualdade também. Igualar a fórmula da força através do campo elétrico e força através da lei de Coulomb. E essas duas fórmulas nos trazem algumas conclusões. O campo não é mais proporcional ao produto das cargas, agora ele só depende da carga geradora. E assim como ocorre na força elétrica, o campo também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Guarda esse termo, ó, quadrado da distância. Por quê? Graficamente, nós vamos ter uma parábola. Por que não é uma reta? Porque aqui é o quadrado da distância. Se eu relacionar o campo à carga elétrica, ela é linear. Se eu relacionar o campo com a distância lembra que está ao quadrado, não vai ser uma relação linear, porque essa relação quadrática me dá uma parábola. Então, direção é sempre da linha reta, que liga as duas cargas pontiformes, e sentido depende exclusivamente do sinal. Vamos recapitular tudo então, ó. O que é muito importante eu entender. Eu conheci a fórmula do campo elétrico, que é a razão entre força e carga. Eu conheci o sentido de força, o sentido do vetor campo elétrico. Eu entendi que força elétrica e campo elétrico são dois vetores diferentes. Quando estão no mesmo sentido, a carga geradora é positiva. Quando estão em sentido contrários, é do contra, então é negativo. Eu consigo utilizar a fórmula do campo elétrico que eu aprendi hoje com a força da lei de Coulomb, que eu já tinha aprendido anteriormente, chegando numa nova relação de campo elétrico. E essas fórmulas eu consigo utilizar para resolver questões. Antes de chegar nas questões, é muito importante frisar isso aqui, ó. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se eu quero somar vários campos elétricos em um determinado ponto, eu vou fazer uma soma vetorial. E isso, às vezes, depende do ângulo, depende da direção e vai depender do sentido. Aqui, nesse caso, eu coloquei vetores aleatórios, tanto que eu não estou nem colocando ângulo, nem se é positivo ou negativo. Mas eu só gostaria que você lembrasse e fizesse uma revisãozinha de vetores. Eu já peguei aqui na internet alguma coisa que vai te ajudar muito. Aqui, ó. Peguei uma revisãozinha. Eu preciso que você lembre de vetores. Vetor é uma matéria que geralmente é estudada no primeiro ano do ensino médio e acabam tendo muitas dúvidas. Como o campo elétrico vai ser uma grandeza vetorial, nós vamos usar esses estudos para soma e diferença de vetores.
Mais para frente, se for preciso, a gente estuda isso novamente, ok? Vamos entender um pouco do efeito corona. O efeito corona, ele nada mais é do que a iluminação que ocorre nos fios devido ao campo elétrico da força. Isso aqui são fios de alta tensão. Ó, pausei. Isso aqui são fios de alta tensão iluminados à noite. Estão iluminados devido ao campo elétrico. Existe também no avião uma coisa chamada fogo de Santelmo. O que é fogo de Santelmo? Quando o raio, o trovão, encosta no avião ou chega muito próximo de encostar, o avião distribui toda a carga elétrica no meio da sua fuselagem. O campo elétrico no interior do avião é neutro, é zero. No exterior, lá na carcaça dele, que a gente pode falar ali no exterior dessa esfera, avião, ela vai ser o valor do raio que caiu, que atingiu esse avião. E lá no vidro do piloto, ele fica todo iluminado em verde. Esse fogo de Santelmo também é devido ao campo elétrico gerado devido à carga elétrica. Como você consegue imaginar, a carga elétrica de um raio é altíssima. Aí olha aqui o vídeo. Isso aqui no fio é iluminação, só que está de dia. De dia você não está vendo. E esses são fios de passa alta tensão. Aí vou disparar o vídeo novamente para você ver como ocorre à noite. Olha o efeito que dá à noite. Esse efeito é muito comum de ver em altas tensões, principalmente se você morar perto de uma distribuidora de energia, ou até mesmo hidrelétrica, termoelétrica, você deve ver isso nas estradas ou em transmissão de alta tensão. Efeito corona. Não é comum de aparecer esse efeito em provas, mas o dia que aparecer você não pode ser pego de surpresa. Esse efeito, ele sempre ocorre devido ao intenso campo elétrico gerado pela corrente elétrica que atravessa o corpo. Nesse caso aqui, os fios ou as linhas de transmissão. Aí vamos seguir, fazer exercícios. Eu separei 2 exercícios. O primeiro muito simples. O primeiro fala o seguinte, ó, uma carga elétrica de 2 coulombs está situada num ponto P e nela atua uma força de 4 newtons. Se esta carga de 2 coulombs for substituída por uma de 3 coulombs, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando ela for colocada no ponto P? Observa que ele falou que vai trocar a carga. Mas e será que o campo elétrico vai mudar? Ele está falando que está trocando a carga, ele pede para você determinar a força. E o que eu sei sobre o campo? O campo vai mudar sobre esse ponto? Não. Então, o que vai ser igual da situação 1 para a situação 2 é o campo elétrico. O campo elétrico vai permanecer constante. Consigo calcular o campo elétrico? Consigo. O campo é a relação entre força sobre carga. Ele me diz que na primeira situação, a força é de 4 newtons. Se a força na primeira situação é de 4 newtons e a carga vale 2, o campo elétrico é de 2 newtons por coulomb. Usando esse mesmo campo elétrico na situação 2, teremos que força, que é o que ele está pedindo, será igual ao produto entre campo e carga. Como o campo elétrico eu já sei que vale 2 newtons por coulomb e a carga elétrica
da nova situação vale 3 coulombs, o produto entre 2 e 3 dá 6 newtons. Essa questão foi uma questão básica. Uma questão que eu só precisava entender que o campo elétrico era constante. Agora eu vou apresentar uma questão que é muito comum em provas militares e já apareceu também algumas vezes aqui na prova da UERJ. A questão fala assim, ó: numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o campo eletrostático do planeta, que possui carga negativa na região, vale 100 newtons por coulomb. Determine o sinal e o valor da carga elétrica que uma bolinha de gude de massa 50 gramas deveria ter para permanecer suspensa, em repouso, parada, acima do solo. Considere que o campo elétrico praticamente uniforme no local e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. Algumas coisas que eu tenho que tomar cuidado, ó. Ele me deu a massa em grama. O sistema internacional é quilograma. E se ela está em repouso, é sinal que o somatório de todas as forças nela vale zero. Quando ela tem força elétrica atuando nela e eu sei que ela está suspensa, a força elétrica só pode estar para cima, pois para baixo eu tenho a força peso, sempre apontando na direção do solo. Ele me fala que o campo eletrostático do planeta possui carga negativa na região e vale 100 newtons por coulomb. Vamos calcular esse campo elétrico. Como eu falei anteriormente, ó, o peso sempre aponta na direção do solo. Se a bolinha está parada, flutuando, eu tenho certeza que tem que ter uma força para cima. E se ela está em repouso, pela segunda lei de Newton, a força tem que ser igual ao peso. Como é que calcula o peso? Você aprendeu no primeiro ano do ensino médio. Peso igual a massa vezes gravidade. Massa estava em gramas, eu transformei para quilogramas. E nesse exemplo, a gravidade é de 9,8. O peso dessa bolinha de gude é 4,9 vezes 10 elevado a menos 1. Se para baixo está o peso, para cima está a força. Eu descobri hoje que o campo elétrico é a relação entre força e carga. Então, a força pode ser a multiplicação entre campo e carga. Posso substituir no lugar da força o peso? Pode. E quanto vale o peso? 4,9 vezes 10 a menos 1. Quanto vale o campo? Ele fala que o módulo era negativo, menos 100 newtons por coulomb. O módulo da carga será dado por 4,9 vezes 10 a menos 3 coulombs. Esse tipo de questão é o que nós vamos esperar. Tenta entender passo a passo do que eu fiz. Esse vídeo vai ficar disponível durante toda essa sala. Qualquer dúvida, me chama, me manda mensagem que eu vou responder. Agradeço por você ter assistido a mais essa aula. Treine, exercite esses tipos de questões que estão nessa sala de aula. Mande mensagem, tire suas dúvidas. Fique com Deus e até a próxima.